Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo escatológico aqui no canal Coruja do Carvalho 2. E esse vídeo não é trazido a vocês através de nenhuma doação. Vou lhes poupar desse gasto aí, porque eu tenho certeza que alguém ia promover um vídeo sobre esse assunto, cara, certeza. Que nem promoveram lá do caso do Beta de Tumbiara, mas enfim, né? Antes de iniciar o vídeo, lembro a vocês que se quiserem promover um tema ou relato aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E é claro, vocês também podem ajudar o conteúdo deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações e ficando à vontade na seção dos comentários. Só compartilha esse vídeo com a galera da bolha, da comunidade, compartilhar com o nome da merda. E por último, na Semana do Consumidor Atrasada aí tem 25% de desconto no código do Coruja, que é um material para o desenvolvimento de homens mais independentes, individualistas e autônomos que querem aprender a lógica filosófica e moral mais funcional para viver num mundo moderno, focado em relacionamentos, focado em moral filosófica, focado em vida social, desenvolvimento financeiro e Bitcoin também como um extra ali para vocês aprenderem a se independer também financeiramente. Link na descrição e no comentário fixado com 25% de desconto até este domingo, tá? Então vamos lá, esse caso é bizarro, cara, e é claro, né, assim como o caso do Beta de Tumbiara, e esse daí foi pior, na verdade. Vamos associar isso à comunidade da Red Pill, porque o cara tava usando o termo, cara, que bizarro, mano, um maluco de 52 anos, velho, policial militar, falando sobre alfa e beta, assim, não ironicamente, entendeu? Porra, novamente, associam isso aí à comunidade Red Pill justamente porque essas nomenclaturas e terminologias são muito usadas dentro da comunidade. Só que, felizmente, eu tenho percebido, e também não faz sentido, né, meu conteúdo cair nessa porra nem arbitrariamente, porque, assim, eu não falo esse tipo de coisa sobre dominar mulher, sobre ser o cara alfa da relação, sabe? Eu não dou esse passo a passo, esse manual, entendeu? Para os caras terem esse tipo de comportamento. Então eu tenho visto que a birra da internet, principalmente com a Red Pill, é muito mais contra Café com Teu Pai, o Calvo do Campari, sabe? Esses sedutólogos aí que ficam pregando pegar mulher, ser dominador com mulher, ser o alfa da relação e tal, enquanto a minha perspectiva é muito mais desistência, entendeu? Tipo, é muito cansativo, não vale a pena, e acima de tudo, o resultado nem é o esperado, sabe? O cara, ele vai e como esse tenente-coronel, o cara era tenente-coronel da Polícia Militar, cara. Tenente-coronel da Polícia Militar, 52 anos, né? E eu tenho que rir, porque os e-mails, não, as mensagens que ele trocava no WhatsApp eram muito caricatas, sabe? Com a ex-mulher dele lá, que ele churrascou e depois se churrascou, né? Porque ele ficava falando que ele é o alfa, ele é o homem alfa e ela tem que ser a fêmea beta submissa. Cara, que doença. E assim, é isso que eu digo sempre a vocês. Aqui dentro da comunidade, quando a gente usa essas terminologias, isso não pode ser levado pra vida real, entendeu? A Mask Pill é justamente sobre isso. Tu não fala sobre essas porras lá fora, cara. Primeira regra do Clube da Luta, porra. Que cara, que cara sequelado. Aí, porra, parece mórbido eu rir de uma porra dessa, porque teve um suicídio e um assassinato, né? Ainda mais de uma mãe, porque ela era mãe solteira. Olha só, né? Que alfa se relacionando com mãe solteira. Como é que o cara é alfa se ele, na verdade, foi a segunda opção? Né? Ela preferiu ter um filho com outro cara do que com ele. Porra, ele não é alfa porra nenhuma. Então era um beta tentando ser alfa, né? Botando a máscara ali pra tentar se convencer de que ele é alfa. E, novamente, isso aí não tem nada a ver com pelo menos o meu nível de conteúdo aqui, porque aqui todo mundo sabe que é beta, né? Eu sou beta, você é beta, todo mundo é beta e ninguém aqui quer fingir que é alfa. Esse negócio de ficar tentando vender uma ideia de alfa para os homens é muito desses caras que se vestem de terno, fica fumando charuto, bota aquela postura toda mercadológica, né? E aí se grava e bota o vídeo no Instagram falando sobre ser alfa, sobre liberar o seu lobo interior. Essas porras caricatas assim, sabe? Totalmente
lúdicas, né? Apelando pro lúdico, que o cara tem que ser assim, o cara tem que ser assado, um idealismo no geral, e aí também fica botando um certo waifuísmo dentro da cabeça dos caras, né? Da mulher ideal, da mulher exceção, da mulher unicórnio, a mulher submissa, e aí eu sempre venho com esse argumento, cara. Essa porra de idealização de como a mulher deve ser, ou como a mulher vai se comportar, até mesmo como você vai se comportar para concomitantemente a mulher se colocar no polo feminino, sabe? Porque ela vai entender a sua energia masculina. Cara, isso é o waifuísmo no mais puro estado. Só que os caras, eles acham que eles conseguem projetar essa idealização do feminino, que é muito comum, por exemplo, em filmes, animes, jogos, são personagens fictícias ali, né, o que a gente chama de waifu dentro da comunidade. Ele acha que ele vai encontrar isso no mundo real. Então, ele vê um rostinho bonito, ele vê o sexo feminino, ele fica entorpecido, e aí ele vê como as ideias o mundo das ideias de Platão, né? Ele vê que a ideia dele bate com aquela criaturinha a qual ele tem atração, e ele acha que existe alguma compatibilidade entre a ideia que ele projetou e o objeto real. Quando eu digo objeto, eu digo no mundo físico, material, né? E esse discernimento que os homens não têm, e é isso que a gente traz dentro do waifuísmo. Escrevemos livros, postulados, nós usamos evidências, nós usamos mitologias até mesmo, para dar background cultural. Tá tudo na aba de e-books do meu mini site aqui na descrição e no comentário fixado. É tudo fruto da imaginação e da expectativa do homem. Essa porra não vai acontecer no mundo real e nunca aconteceu. Essa ideia de que as mulheres no passado eram melhores, eram mais submissas e tal, elas não eram melhores. Eram mulheres iguais. A diferença era o ambiente e a cultura. E que hoje os caras tentam mudar, né? Através da direita, conservadora, tradicionalista e tudo mais, mas eles não têm essa capacidade. Não só não tem essa capacidade, como não tem sequer o brio para isso, sabe? Porque muitos deles são hipócritas. O conservadorismo médio do Brasil é esse aí, onde o cara ele se relaciona com uma mãe solteira, por exemplo, né? Uma mulher que nem o pai do filho dela quis. Imagine, ou ela não quis o pai do filho dela, então ela fez uma decisão errada, né? Alguém foi rejeitado nessa situação. Se ela rejeitou o cara, ela escolheu errado. Se o cara rejeitou ela, é porque, porra, o cara ele fez um comprometimento ou simplesmente ele viu que a mulher é muito problemática e das duas ela vai sair queimada, entendeu? O fato é esse. E nem somente o fato dela sair queimada, tem também a situação de que, assim, tem um guri ali que não é o seu legado genético, sabe? Tem um guri ali que vai ser um problema o qual você não precisa ter porque não é a sua responsabilidade. Então, é melhor se afastar desse tipo de problema, sabe? Sem falar nas questões das leis. Eu não tô entrando nem nesse assunto, que é socioafetiva, que é a união estável, o caralho todo. Tem toda a questão de que esse guri aí, talvez ele crie algum tipo de parasocialidade com você, seja positiva ou negativa, comece a te chamar de papai, talvez você goste, talvez você não goste, ou talvez ele comece a ter raiva de você, do tipo, você não é meu pai, e aí você não tem autoridade. Então, assim, é uma merda homérica em todos os sentidos o relacionamento com mães solteiras. Não me importa, ela foi uma vítima, não me importa, ela foi enganada, não me importa, mas ela também merece amar de novo, sabe? Beleza, vai com outra pessoa, comigo não. Pelo menos eu penso assim, tá? E eu acredito que um homem saudável, com autoestima, com a cabeça no lugar, também vai pensar assim. Então, olha o nível da merda, tá? Um tenente-coronel de 52 anos. 52 anos. 52, cara. Porra. Tu olha pra um cara desse, você pensa que ele deve ter uma maturidade. Cara, eu conheço moleques de 16 anos. 16, não tô brincando. Com mais maturidade do que um cara desse. Aqui dentro da comunidade, inclusive, tá? Que ele aprende o que tem aqui e tal, usa o que é só útil pra ele, sabe usar a Mask Pill muito bem, sabe ter consciência social. Quando eu digo consciência social, não é essa porra desse termo esquerdista, não. É tipo, ele sabe se portar socialmente, entendeu? Ele não tem essas esquizofrenias aí de ficar levando tudo ao pé da letra e tudo a sério demais. Dentro da comunidade tem caras de 16 anos mais maduros do que esse, e muitos de vocês mais jovens, cara, é um motivo para se orgulhar, porque um cara de 52 anos a gente espera que seja mais maduro, mas é completamente maluco. Isso também é um termômetro social muito sinistro para o Brasil, porque mostra como é a situação da polícia nesse país, né? Foi o que eu falei também em vídeos anteriores. Cara, a polícia é um chamariz de psicopatas, cara. É um chamariz de psicopatas. A instituição da polícia, principalmente no Brasil, é um chamariz de psicopatas.
Não porque a instituição ela é ontologicamente errada, sabe? Do tipo, é como os esquerdistas criticam, né? A polícia tem que acabar porque a polícia em si é uma merda. Não, é como a corporação, a instituição, ela está organizada hoje, entendeu? Por conta da corrupção, por conta da cultura do Brasil, essa cultura do enforcement da lei e não o servir e proteger. Então, no Brasil, a polícia ela tá ali para causar medo e impor respeito à instituição e não para servir e proteger a população, né? Então, o cara que ele bota uma porra de um distintivo, uma farda, ele dá vazão àquela psicopatia maluca dele, onde ele tem delírios de grandeza, uma megalomania, uma vontade de ser respeitado e se impor na sociedade. E isso aí mostrou claramente, isso foi mostrado claramente no relacionamento do cara, né? E como ele acabou com a própria vida e a vida da mulher. Que bizarro, meu Deus do céu. E veja, olha só, vamos entrar nesse assunto da tal da submissão feminina, que é uma fantasia, eu acho que é uma fantasia, tá? É majoritariamente sexual dos homens. Porque, beleza, de onde é que vem a raiz da submissão feminina? Tem uma raiz biológica nisso aí, é claro. Uma raiz natural no fato do homem ele ser mais forte, mais capaz e de ele ser naturalmente líder, né? Ele conseguir realmente ter uma facilidade maior de gerir coisas e pessoas. O fato da mulher ter uma mente mais para maternidade, ou seja, um pouco mais infantil. E muitas das vezes você vê ela se ferrando brutalmente, sabe? Tomando decisões disfuncionais para ela e para quem está sob a responsabilidade dela. É muito comum. Então tem essa raiz natural aí que é puramente instintiva, é puramente física, psicológica até mesmo. E tem a raiz cultural, a raiz cristã. Então, obviamente, o cara da polícia a gente já pode quase que garantir que ele é direitista e católico, tá ligado? Ou evangélico, mas é cristão. Da direita, esse estereótipo aí a gente pode, assim, presumir com uma chance de erro minúscula, sabe? Isso se já não foi comprovado, é que eu não fui a fundo nisso aí, mas é 99% de chance, né? E aí, como diz Renato Amoedo, né? Mães solteiras devem permanecer solteiras. Isso é uma ordem divina, a tal da mulher repudiada, como ele diz. E de fato, existem interpretações de passagens bíblicas que dizem que uma mulher não poderá se casar, ela não poderá ser de nenhum homem de novo porque ela já teve um marido anterior, né? E aquela questão de que quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam uma carne só, um corpo só e tal, e por isso não pode se unir com outros corpos. Então, se você veja como o conservadorismo brasileiro ele é completamente maluco, esquizofrênico, entendeu? Ele é o que eu digo, vai no sábado pro puteiro e no domingo vai pra missa. Então, o conservadorismo, o tradicionalismo brasileiro, ele quer ser cristão, ele quer ser bíblico, ele quer aquela coisa da submissão, do relacionamento, tal, do casamento bíblico, mas ele não quer seguir as regrinhas que não são convenientes, né? Então, primeiro, eu acho hilário como os cristãos nunca falam sobre celibato. Quase nunca, tipo uma exceção ou outra vai falar, e quando falam, eles acreditam que é única e exclusivamente para o cara seguir magistério, entendeu? É celibato sacerdotal. O cara ele vai virar um frade, um padre, um bispo, e eles acreditam que é só para isso que serve o celibato, né? Então, assim, o Messias do cristianismo foi celibatário. Apóstolo Paulo fala sobre o celibato, fala que o ideal é que o homem nem toque em mulher, ele usa essas palavras inclusive, mas não é gostoso, né? Os caras querem gozar. E aí, eles vão para a segunda opção. Opa, deixaram aqui na Bíblia essa opção, então a gente vai usar essa daqui porque é muito melhor do que ficar sem gozar. Porque, não, eu disse que celibato é vocação e tal, mas os caras nem tentam, né? Os caras nem tentam, mas tranquilo, tranquilo. Tem a segunda opção do casamento pro cara que quer gozar gostoso. Daí, eles não querem seguir as regrinhas inconvenientes do casamento, né? O cara pega aquela parte ali, o homem deve amar a mulher como Jesus amou a igreja, né? Com alto sacrifício e tudo mais. Daí ele pensa, porra, eu vou meter um monte de dinheiro no rabo dessa mãe solteira aqui e ela vai automaticamente abaixar a cabeça e se submeter a mim. Olha o nível de esquizofrenia do cara. Ele realmente acredita que essa porra vai acontecer. Então ele se instrumentaliza pra mulher, né? Ele se desumaniza basicamente, se tornando um caixa eletrônico ambulante.
o que torna ele descartável, substituível, porque dinheiro é uma coisa que qualquer um pode conseguir. Então ele não tem nenhuma exclusividade, entendeu? A mulher olha pra ele e pensa, porra, esse cara tá me enfiando dinheiro, mas os outros caras também que querem me comer vão me pagar. Por isso que os homens que recebem a melhor submissão das mulheres são os que dão pau e água, tá ligado? São caras, inclusive, que nem querem essa tal submissão, sabe? A natureza feminina ela é muito refratária. É quando você não quer que elas te dão e é quando você quer que elas menos te dão. Isso enlouquece o homem porque a mente masculina ela é muito objetiva. É muito lógica, entendeu? É muito do se eu fizer isso, aquilo vai acontecer. É muito buscando consequências porque a natureza se comporta assim. Porque a física, a biologia, a química se comportam assim, as regras naturais, nas ciências naturais. O homem ele é focado nessa coisa dos resultados óbvios para o trabalho. Né, para invenção, para cultura de cultivar algo, como por exemplo semear a terra. Já a mente da mulher não, a mente da mulher não evoluiu para esse tipo de coisa, ou não foi exposta historicamente a nenhum desses ambientes e não se adaptou a isso, né? Então a mente delas é muito mais focada nas emoções humanas, nas sutilezas das emoções humanas e na volatilidade humana, entendeu? As mulheres são mais temperamentais mesmo. E o homem ele não consegue entender bem isso aí. E aí o cara entra em parafuso porque a vida dele ele foi ensinado que se ele fizer X, o resultado vai ser X ao quadrado. Se ele estudar, ele vai passar no concurso da polícia e passou. Se ele se dedicar e trabalhar, ele vai se aposentar. Se ele botar o shape e cuidar da aparência, ele vai chamar a atenção de mulheres. E aí ele acreditou que se ele ganhar dinheiro e se ele se impor como macho alfa, a mulher vai se submeter a ele e dar a ele tudo o que ele quer, o paraíso sexual, o paraíso de afeto, o paraíso da obediência. E com mulher não funciona assim, porra. Não funciona assim. Ela faz o que ela quer, quando ela quer e como ela quer. Isso não é um argumento feminista, embora possa ser usado. Mas o fato é que os homens têm que entender hoje que eles não têm poder algum. E quiçá nunca tiveram. Porque a submissão feminina ela sempre foi condicional. A mulher dá se ela quiser. E o problema dos homens é achar que essa submissão é algum código a ser quebrado, é algum tipo de mistério a ser desvendado que vai recompensar aquele que conseguir quebrar, que conseguir desvendar. Os caras, é por isso que o Bitcoin ele é mais ligado a homens e a maioria dos bitcoinheiros são homens. Tem umas mulheres bitcoinheiras aqui e ali, mas elas são mais entusiastas na questão assim do conceito de liberdade, do conceito de autonomia, e talvez elas são mais ligadas à questão da especulação ali também, do ganho de dinheiro. Mas o Bitcoin, como é que ele funciona? Grosseiramente falando, as transações elas são organizadas em blocos e os processadores dos computadores que estão envolvidos na blockchain, eles são usados para processar essas transações. Quando um bloco se fecha, um número específico de transações ocorre, um número é gerado ali e o computador que adivinhar esse número é recompensado com a soma de todas as pequenas taxas de todas as transações que ocorreram naquele bloco. E às vezes dá um Bitcoin inteiro, um Bitcoin e meio e tal. Então é muito difícil de adivinhar esse número, mas a recompensa é muito alta. E para aumentar essas chances, os caras fazem fazendas de mineração de Bitcoin, que puta que pariu. É umas 200 placas de vídeo de última geração enfiadas em um monte de ar-condicionado para refrigerar o local. Então o homem acha que a mulher funciona como se fosse um bloco de Bitcoin, tá ligado? Você desvenda a porra do bloco e você ganha recompensa. Que ótimo! Aí, por isso que vem um monte de cara e vende curso, tentando criar uma ordem objetiva para algo que é subjetivo. A mulher é um bicho caótico. É tão caótico que isso é determinado biologicamente. Existe uma ditadura hormonal mensal na cabeça delas, no sistema endócrino delas, em todo o metabolismo delas, para elas ficarem objetivamente maluquinhas uma semana inteira do mês, que é a maldita da tensão pré-menstrual. Mulher foi um bicho projetado por Deus para ser emocionalmente caótico, e as honestas concordam. Então, a lógica a qual os homens sempre tiveram inseridos é uma lógica de hierarquia, é uma lógica de pagamento, é uma lógica de risco e recompensa, é uma lógica de autoridade e responsabilidade. Eles não conhecem um mundo diferente. Principalmente o cara que ele está numa instituição
que funciona dessa mesma forma. Porra, tenente-coronel, polícia militar, alto risco. Tem a recompensa também ali, não só do salário, mas também da questão social, né? Do respeito que ele vai receber, do poder, do status. Então tem essa recompensa, beleza. O cara entende essa lógica binária aí. Depois, ele está exposto a uma hierarquia também que existe dentro dessa corporação, como qualquer outra, onde ele tem que obedecer a um chefe, então ele é submisso a alguém. E aí ele usa essa lógica que é a única que ele compreendeu no mundo, é a única a qual ele foi exposto. E aí ele tenta usar isso no relacionamento dele, porque o mundo dele é só isso. Só que não ensinam aos homens que com mulher, esqueça tudo que você aprendeu toda a sua vida. Quando for lidar com mulher, esqueça tudo completamente, como diria o Boca de 09, né? O mundo das mulheres, ele é muito diferente do mundo real, tá? E hoje os homens, eles são obrigados a adentrar o mundo das mulheres, porque por várias questões as quais eu poderia passar horas explicando: hipergamia, redes sociais, feminismo, política, liberação sexual, urbanização, a diminuição ou a extinção de ambientes exclusivamente masculinos. Porque veja só, essa mulher desse tenente-coronel aí, ela era da polícia também, tá? Ela era uma policial militar, ou seja, era colega de corporação. Então, assim, o cara pega uma mulher que ela tá envolvida num ambiente totalmente masculino, tá? Ela provavelmente está masculinizada por conta disso, e ele quer pagar de alfão, sabe? Ele quer que essa mulher seja submissa. Porque provavelmente ele viu que ela é submissa ao chefe, e ela tem que ser, né? Ela é submissa ao encarregado dela ali, que eu nem sei qual é a patente. Talvez ele mesmo na corporação tenha sido o encarregado dela. E aí, veja só que é engraçado, que nessas situações é onde as mulheres demonstram mais submissão. Não à toa, os ambientes onde mais tem traição, tá? São os ambientes de faculdade e os ambientes de trabalho. Tu pensa, as maiores traições ocorrem entre amigos, né? Ocorrem em ambientes de lazer, ambientes de descontração, de flerte, baladas, esse tipo de coisa. Não, cara! Os maiores níveis de traição ocorrem em ambientes de trabalho e de faculdade. E sabe qual é a profissão que tem mais traição feminina? Enfermeira. A enfermeira, ela é tipo um auxiliar do médico, entendeu? Claro, porque também a profissão de enfermeira, ela sempre foi tradicionalmente feminina, né? Uma profissão de cuidado e tudo mais. Então tem muita mulher nessa profissão. E as enfermeiras, elas traem muito com os médicos, tá ligado? Por quê? Porque esses homens, eles estão acima na hierarquia, eles têm a questão do dinheiro também, que médico ganha bem. E nas faculdades, as traições são de alunas com professores, ou seja, o líder da classe ali, né? Então, essa coisa da submissão, ela é real. Só que o que os homens não conseguem entender é que ela não é tão objetiva assim. Ela não é tão lógica, simples e linear assim. A mulher, ela se submete a quem der na telha dela, pelo tempo que ela determinar, pelo tempo que ela quiser, e não tem o que você possa fazer a respeito disso. Você pode dar uma de Coronel Jesuíno. Porra, Coronel Jesuíno foi corno, né? Só pra você ter uma ideia. Mais de uma vez, inclusive. Então você pode tentar trancar a mulher dentro de casa, encher ela de bolacha, como esse tenente-coronel fazia. Mas, meu parceiro, se ela não quiser te obedecer, ela não vai te obedecer. Então, os homens, muitos deles ficam fantasiando com submissão, e a submissão que eles querem é uma fetichização, sabe? É uma fantasia quase que exclusivamente sexual. Eles ainda querem a obediência fora do ambiente sexual, a exclusividade e tal. Mas o fato é que, assim, vamos voltar para aquela questão da submissão bíblica, onde a mulher deve amar ao homem, o seu marido, né, como a igreja amou a Jesus, seguindo as ordens e se submetendo e obedecendo. Então, dentro de um contexto religioso, faz sentido, porque há um propósito naquilo. Um propósito maior, sabe? Uma crença espiritual compartilhada por ambos. Algo além do próprio prazer. Porque se for só pelo prazer, a mulher ela vai se submeter enquanto o prazer dela durar, enquanto a vontade durar. E o homem ele vai querer a submissão da mulher só enquanto ele estiver gozando. Só enquanto for gostoso, né? Então, o contexto religioso faz mais sentido
a questão da submissão, porque fora disso não tem propósito e fica só o ser humano pelo ser humano e as suas vontades e desejos. E os dois provavelmente eram cristãos, sabe? Eu acredito piamente nisso, mas é aquele cristianismo brasileiro secularizado, esquizofrênico, disfuncional, sabe? Sincretizado com um monte de religião de matriz africana, que a gente sabe, né? A gente sabe, dentro da Bíblia é muito bem dito. Você não pode adorar dois deuses, porra. Tudo que não é de Deus, tudo que não é Deus é literalmente satanismo. O capeta cria religiões, entendeu? O capeta cria religiões justamente para fazer essa distração. E o cristianismo brasileiro, ele é todo sincretizado com um monte de religião que é, objetivamente, segundo a Bíblia, satânica, cara. Então o que o cristão médio brasileiro fez, ele foi basicamente criar uma suruba entre cristianismo e crenças sociais, sabe? Valores pós-modernos, outras religiões, mídia, o que a mídia diz. E aí surge a doença do complementarianismo, né? Onde eles interpretam aquela coisa de Deus dizer que Adão precisava de uma auxiliadora no Éden. E aí eles interpretam que é tipo, eu não sou inteiro sozinho, eu não sou capaz, eu não sou autônomo sozinho, eu preciso de uma mulher. E mesmo no século XXI, cara, em 2026, com eletrodomésticos que fazem de tudo, com robô aspirador e o caralho, com serviços como diarista e delivery de comida, o homem médio, principalmente essa geração X e boomer, né? Eles acreditam que precisam de uma mulher para se sentir inteiros. Então o Zé Ruela, ele diz assim, mas quem é que vai cozinhar pra mim? Quem é que vai cuidar da minha casa? Porra, irmão, você não é um adulto funcional que consegue fazer isso sozinho, não? Então você vê como isso parte de uma infantilização do cara, né? E essa é uma crítica que muitas mulheres fazem aos homens e até certo ponto elas estão corretas. Só que o erro, na minha opinião, vem delas acharem que elas não precisam dos homens. Por exemplo, feministas têm comumente a mesma crítica que eu tenho ao cristianismo moderno, ao neocristianismo, né, que não dá nem para chamar de cristianismo, é uma suruba ali com várias culturas e com pressões midiáticas, com a secularização pós-moderna, enfim. Não dá nem para chamar de cristianismo isso. Me perdoem os verdadeiros cristãos, né? Mas eu uso cristianismo nessas situações para a galera entender melhor. O fato é que as mulheres também usam o cristianismo somente naquilo que é conveniente para elas. Então elas acreditam e ainda querem um homem provedor, ainda acreditam que o homem tem que proteger uma mulher, inclusive se ele não a conhecer, se ela for uma desconhecida para ele, se ela estiver em situação de apuros, né? Essa questão do cavalheirismo, que foi uma prática que nasceu na Europa medieval católica, na Santa Inquisição, o Tribunal do Amor e toda aquela porra. Então elas ainda esperam dos homens certas atitudes e certas responsabilidades que o cristianismo diz que os homens têm que ter. Assim como o homem, ele também quer a parte conveniente do cristianismo. Ele quer a submissão, ele quer a virgenzinha. Ele tenta conciliar isso com o mundo moderno, né? Com uma mulher carreirista, com uma mulher mãe solteira, com uma mulher que está socada, enfiada num ambiente totalmente masculino, que é o ambiente da polícia. Então todo mundo quer o melhor dos dois mundos, todo mundo quer adorar dois deuses, né? E é aí que você se fode. Então, assim, para concluir esse vídeo, submissão feminina, existe ou não? Até existe, tá? Mas é uma coisa muito caótica, é uma coisa bem imprevisível e depende das emoções da mulher. Tem muitos caras que acreditam piamente que eles conseguem induzir essas emoções, né, de submissão na mulher. E aí o homem adora isso, né? Eu tenho molho, eu sei lidar com mulher, eu sou foda, e não sei o quê. Ninguém quer admitir assim que, cara, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia do que faz uma mulher se submeter assim deliberadamente, sabe? Consensualmente. Porque por medo todo mundo se submete, né? Porra, você, o cara bota uma arma na tua cabeça, tem maluco que vai virar até moça. Lá ele, eu prefiro tomar um tiro, mas vocês que sabem aí. E aí, quando a submissão ela é baseada em emoção, é justamente isso que eu digo, né? Quem oferecer mais vai ganhar mais submissão. Então o cara às vezes quer uma mulher submissa, só que ele não entende muitas das vezes que essa tal submissão ela é condicional e ela pode ser dada a qualquer um, sabe? Nem sempre submissão, e geralmente não é o caso, nem sempre a submissão ela vem com fidelidade, são coisas completamente diferentes.
Então, veja, o cara ele tenta jogar dinheiro, ou ele tenta se impor fisicamente, né? Enfiando a porrada na mulher, para tentar induzir uma submissão nela. Mas se um outro cara, ele trouxer mais dinheiro e bater mais forte nela, por exemplo, nessa situação hipotética, ela se submete mais ainda. Então, dentro da submissão cristã, pelo menos a original ali, a primitiva, faz mais sentido. Porque a mulher, na teoria, ela não se submete ao homem diretamente. Ela se submete à crença dela e o homem como o cabeça federal ali, como é dito na Bíblia, né? E aí, em conversas com o Plater Pontes, que ele é psicoterapeuta, eu sempre recomendo ele para vocês que estão passando por uma situação de ansiedade, depressão, ou falta de sentido na vida, não tem propósito, tá se sentindo perdido, tipo, tá tudo dando certo na sua vida, mas você ainda se sente vazio e tal. Ele ajuda muito os homens nessa situação, porque ele é focado na mente masculina. Toda a formação dele foi preparada para a mente masculina, e ele não é esses psicoterapeutas aí formados em federal, né, que recebem um monte de doutrinação neomarxista para dizer que o seu problema é o machismo, é o patriarcado, é a misoginia ou coisa do gênero. Então, escaneando o QR Code que está passando aí no fundo da tela ou no link da descrição e do comentário fixado, você tem acesso ao acompanhamento com o Plater, tá? E o Plater, em lives comigo, conversando comigo e tal, ele falou que a submissão feminina é quase que uma vontade que a mulher tem de desligar o cérebro e não pensar, entendeu? Ela não quer pensar muito, ela não quer ter responsabilidade pelas próprias escolhas. Então você vai ver isso, por exemplo, ela falando, escolhe aí o que a gente vai comer. Sei lá, eu não sei para onde a gente vai, escolhe aí para onde a gente vai. O que é que você acha que eu deveria vestir essa noite? Então, é uma concessão, entendeu? A submissão é uma concessão. E geralmente vem por preguiça. Isso se não for, novamente, uma submissão religiosa. Claro, toda mulher faz shit teste, tá? Toda mulher faz shit teste. Então toda mulher, ela vai dizer, escolhe aí o que a gente vai comer. Aí você escolhe algo e ela vai dizer, não quero isso. É assim mesmo. Então ela vai pedir para você escolher para onde vocês vão sair. E aí você escolhe algo, ela vai dizer, mas aquele lugar de novo, e não sei o que. Ela vai reclamar. Mulher reclama. Se você não gosta disso, se você não tem paciência para isso, assim como eu, porra, me perdoe dizer, você não gosta de mulher. E quando eu digo isso, não é tipo, você não gosta de mulher porque você é homossexual, porque você não tem atração ao corpo feminino. É porque você não gosta do pacote completo, tá? E se você não gosta do pacote completo, tu não tem vocação para se relacionar. Da mesma forma, é isso que eu fico puto. O cristão ele fala, mas o celibato é uma vocação e eu não tenho essa vocação. Mas o relacionamento, lidar com mulheres e o casamento também é uma vocação. É uma vocação que eu não tenho. E às vezes, a pica é que às vezes você nasce sem as duas vocações, entendeu? Para você nascer com uma ou com outra, é raro. Por que a Bíblia não fala que casamento é vocacional também, né? É porque também eu entendo, a Bíblia ela foi escrita em um outro contexto, há 2000 anos atrás. É muito complicado. Então assim, shit teste toda mulher faz, cara. É foda lidar com isso aí. Eu particularmente acho que a recompensa, o prazer que as mulheres dão, principalmente atualmente, não vale o custo e o desprazer de lidar com a natureza delas, sabe? De lidar com esses problemas que elas trazem. Simplesmente não vale a pena. Existem esportes que nem são tão divertidos e que dão trabalho e custam um investimento do cacete, tipo jogar golfe. Jogar golfe, cara, é pra rico, entendeu? Dá um prazer ali quando você dá uma tacada, quando você encaçapa a bola, mas é um investimento altíssimo, tem que ter um campo todo preparado, tem que ter um monte de roupa específica, os tacos também, as bolinhas são caras, porra, lá ele, né? A curva de aprendizado também é bem difícil, então tem uns caras que adoram golfe, porque a vocação deles é jogar golfe, é um esporte olímpico, inclusive, os caras amam golfe. E eu consigo ver o prazer de você fazer parte de um clube, de você jogar com outros colegas, a interação social, a competição, o prazer de uma tacada, o prazer de encaçapar a bola, lá ele. Mas o trabalho que dá para você aprender a jogar golfe, para você assinar o clube, o custo também, né? Para você comprar os equipamentos, para você pegar a porra da bola na puta que pariu, ter o carrinho de golfe, para você andar pra cacete até você dar uma tacada, tá ligado? Ir atrás da bola na puta que o pariu pra tacar de novo em direção a caçapa ali, ao buraco. Porra, cara, não vale a pena não, velho. Mulher é exatamente que nem golfe, pra mim, tá? Pra mim não vale a pena. Então, repetindo, cara. Submissão feminina é condicional,
Tem muito mais aleatoriedade do que os homens querem admitir, porque o homem ele odeia aleatoriedade, principalmente o brasileiro. Ele gosta de estar no controle de tudo, ele gosta de dizer que não foi sorte, foi mérito, né? Quando na verdade foi sorte, sabe? Você vê, por exemplo, relacionamentos assim, onde o cara não tem nada demais, ele não é bonito, você é mais bonito que ele, você é mais alto que ele, você às vezes tem mais dinheiro do que ele, ou até mais maduro do que ele, tem uma cabeça melhor e tal, e ele tá com uma guria dos seus sonhos do lado. E aí você tenta controlar a situação, presumindo do tipo, deve ser porque ele tem um pau grande, deve ser porque ele é bom de cama, sei lá, deve ser porque, não sei, às vezes esse cara é rico em segredo. Pode até ser isso aí, tá? Pode até ser isso aí. Porque, sei lá, às vezes ele é corno, às vezes o cara inventa qualquer porra. O homem, ele não gosta de simplesmente admitir assim, eu não sei, essa porra é aleatória. Tem caras que não merecem um pingo de gratidão nessa vida e são amados. Ou pelo menos são amados da maneira que você acha que merece ou que você queria. Ou às vezes você só tá vendo um lado do relacionamento, esse é o mais comum, tá? Tá vendo só um lado do relacionamento, porque entre quatro paredes ali, na vida pessoal do casal, não é aquele paraíso todo. Então tem essa questão da projeção de perfeição aí também. E isso costuma ser o mais comum, tá? Pra ser sincero. Mas, principalmente, veja esse caso do Tenente Coronel. Ele já deve ter visto muito isso, né? Tipo esses vídeos de mulher defendendo bandido, tipo aquele vídeo. É um pergaminho da Uraque pré-diluviana, tá ligado? A cidade de Uraque destruída no dilúvio. É um pergaminho da Babilônia, aquilo ali. A mulher toda ensanguentada, o cara descer a porrada nela, e o cara sendo preso pela Maria da Penha ali, socado no camburão, e ela batendo no camburão, assim, dizendo, solta ele, por favor, e chorando. Cara, o pior é que esse vídeo foi o que foi registrado, né? Um cara que ele trabalha em campo, que já foi policial, no caso do Tenente Coronel, já deve ter visto tanta coisa desse nível, sabe? Eu acho que isso deve ter mexido com a cabeça do maluco. Eu acho que ele começou a ter essa impressão de que enfiando a porrada na mulher, ela vai se submeter, igual as mulheres de malandro que ele vê ali. Eu acho que isso influenciou a mente dele, tá ligado? E é o que eu digo, é uma coisa aleatória, absolutamente aleatória. Tu quer submissão? Provavelmente você não vai receber. E se você receber, vai ser uma coisa condicional, até onde a mulher quiser, até quando ela quiser, e provavelmente vai ser um fardo da performance fudido. Você vai ter que performar para manter aquela submissão ali, sabe, acontecendo. E vai ser em áreas específicas da vida dela. No momento que ela disser não, você se fudeu. Então eu acho que não vale a pena ficar investindo nesse negócio de submissão, tentar presumir o que faz uma mulher se submeter, porque você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que manipular ela pra isso e pra aquilo. Tu não vai vencer mulher em jogo de manipulação, cara. Eu acredito, inclusive, que a natureza do homem pra ser submisso à mulher, é muito maior do que a natureza da mulher pra ser submissa ao homem. Porque a mulher pode ser submissa ao homem, entre aspas, na questão física e na questão psicológica, do tipo, o cara ele vai ter capacidade de gerência e liderança maior. Mas a questão física, é crime você se impor fisicamente a uma mulher, e quando eu digo se impor fisicamente, não estou necessariamente falando de violência, mas ao longo da história, a submissão feminina, como eu disse, ela aconteceu assim, não porque as mulheres queriam, mas porque elas não tinham outra opção. Não somente por conta da violência, sim, homens eram violentos, eles precisavam ser violentos ao longo da história humana, mas também porque as mulheres elas não conseguiam trabalhar num mundo onde não havia ar-condicionado, onde não havia carro, onde não haviam ferramentas, onde não haviam eletrodomésticos. Então elas dependiam do homem que ele conseguia trabalhar, caçar e trazer o sustento para ela. Então ela tinha que se submeter à vontade desses homens. Então meio que ficou incrustado, entranhado na mente delas, até mesmo por um ressentimento, né, um rancor, como a gente pode ver da maioria das mulheres contra os homens hoje, com o feminismo e tal, de uma submissão assim forçada, entendeu? Ou então manipulatória, onde ela finge se submeter. E tem mulheres, cara, que eu vi assim em conversas de bar, assim, saindo com conhecidos, com amigos, da mulher chegar na cara do maluco e falar assim: aí, o homem ele gosta de achar que manda e a gente finge que eles mandam, mas na verdade quem toma as decisões é a gente. E o cara simplesmente dá um sorriso amarelo e abaixa a cabeça. Então
eu acredito que ao longo da história humana, da evolução e tudo mais, os homens eles foram selecionados para ser mais submissos às mulheres do que o contrário. Eu não estou dizendo que é assim que tem que ser e que isso foi certo. Eu acredito que isso é disfuncional pra cacete numa sociedade moderna. Mas no fim de tudo, quando você olha para a situação dos homens e mulheres hoje, você vê que as mulheres elas puderam se dar ao luxo de não serem tão capazes de se defender e de trabalho braçal e de se virar sozinhas, de serem autônomas no mundo mais, digamos assim, analógico, mais selvagem, justamente porque elas tinham homens para fazer isso por elas. Então é o que eu digo, você não precisa ser o mais forte para dominar, você só precisa controlar o segundo mais forte. Quem se torna então o primeiro mais forte é você. Então as mulheres elas não precisaram botar os pontos de atributo delas no estilo RPG, né? Elas não precisaram botar os pontos de atributo do personagem delas ali em força, sabe? Em agilidade, não precisaram colocar em brutalidade. Elas foram mais espertas, elas colocaram em astúcia, em inteligência. Inteligência quando eu digo, digamos, inteligência emocional, sabe? Quando eu digo inteligência emocional nesse tom, é porque, entre aspas, inteligência emocional, como se trata hoje, não é bem inteligência, mas enfim. Para vocês entenderem, é inteligência emocional, inteligência social, astúcia, manipulação. Por que no xadrez a rainha ela se move muito mais que o rei? Porque a rainha tem mais influência que o rei. Quando ela é comida, ou teoricamente quando ela é morta no tabuleiro, o jogo não acaba. O checkmate só acontece quando o rei cai. Porque o rei é que é o símbolo de poder. Mas influência, de fato, a rainha tem muito mais. Então ela consegue se mover muito mais entre os domínios do reino, porque ela é o coração do povo. O rei é a mão que controla o povo. Quem disse isso foi Maquiavel, não foi? Eu acho que foi uma porra dessa sim. Eu acho que quando eu li O Príncipe, ele falou de uma parada dessa sobre as rainhas. Então, o que é que um alfa, né, entre aspas, faria nessa situação? E eu concordo com a Epifania, que eu vi o vídeo dele, né? Um alfa, nessa situação, ele ia julgar a mulher ali para ver se ela tem uma capacidade de submissão. Essa submissão é deliberada. Ela dá se ela quiser. Se ela não quiser, o cara mete o pé e vai pra outra. E se a outra não quiser, a outra e a outra e a outra. Se o cara quer muito essa porra de relacionamento, tipo, eu não vou conseguir viver sem uma mulher submissa do meu lado, o cara ele tem que ir tentando. E aí é aí que tá o jogo de azar dos relacionamentos modernos, né? A mulher de virtude, a mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor é sédio de rubis, como é dito na Bíblia. Porra, se 2000 anos atrás os caras já estavam falando que a mulher virtuosa é rara, imagine no século XXI. Então é um puta jogo de azar esse daí, pra você encontrar a tal da mulher ideal. Ah, existem mulheres boas e não sei o que. É o que os boomers não falam, é o que os tradicionais conservadores não falam. Que essas daí são 0,001%, tá? E que, vamos ser sinceros também, provavelmente você nem é um homem de valores, nem é um homem de virtudes. Porque o homem de virtudes também é raro, né? Como também disse Salomão na Bíblia. Porra, de 1000 homens eu encontrei um. De mulher não encontrei nenhuma, né? De virtudes, segundo ele. Mas de 1000 eu encontrei um. Então, sei lá, os homens de virtudes devem ser o quê? 1%? 5% no máximo, sendo muito generoso aqui. As mulheres devem ser 0,001%, entendeu? Isso é um jogo de azar fudido, cara, fudido. Mas o homem é engraçado. Ele prefere pegar uma mulher sem virtudes e transformar ela numa virtuosa. Isso é muito comum do brasileiro, né? Ficar pegando mulher que faz vida, ficar pegando mãe solteira e regenerar ela em Cristo, né? Como diria André Surak. Tá aí, é o uraquismo. Pô, isso é praticamente uma religião. Por que a André Surak não funda logo uma porra de uma religião, hein? Uraquismo, essa porra. É essa mania que a porra do brasileiro tem de passar a vida inteira na putaria, na sacanagem, e aí depois se casar, se sossegar, né? Que é um povo promíscuo, é uma civilização que foi construída na base da prostituição, do estupro, da venda de esposa, ou seja, da cucagem, da cornice, da sacanagem, do carnaval, da putaria generalizada. E aí depois o cara fica cansado, a testosterona dele cai, ele já não tem mais aquela paldurecência toda. Aí ele, agora eu quero sossegar, né? A mulher também, é a mesma coisa, cara. Começa a ficar velha, começa a secar a xereca, já não tá mais com tanta vontade de dar, começa a ficar mais feinha, já tem um filho. Aí cansei de moleques, quero um homem de verdade. Cara, que cultura satânica, que país satânico, meu Deus do céu. Por favor, Lula, destrua esse país. E aí, meu Deus, e aí vem o cara e ele tenta pegar uma mulher e regenerar ela em Cristo. Na base do quê? Da porrada. Vai tomar no cu.
É um nível de loucura, de insanidade, de doença espiritual, doença mental, que. Meu Deus, é foda. Enfim, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo aqui, é o Coruja, e até mais.